Olá, meu nome é Maria Eduarda Tunes, faço o curso de Direito e faço parte do Programa Voluntário de Iniciação Científica na instituição Unicesumar, na cidade de Maringá. Minha orientadora é a professora doutora Andrea Carla de Moraes Pereira Lago, e o título do trabalho que vou apresentar, o qual foi elaborado juntamente com a acadêmica colaboradora Larissa Marques Bueno, é RAD versus Processo Judicial, uma análise necessária para a resolução de conflitos de natureza familiar. Atualmente, observa-se no Brasil o sobrecarregamento do poder judiciário que se dá por diversos fatores, dentre eles a cultura do litígio enraizada na sociedade, o que consequentemente acarreta a demora na resolução dos processos e, com isso, insatisfação social. Então, com a finalidade de auxiliar no desabarrotamento do poder judiciário, surgiram os métodos alternativos de resolução de conflitos no âmbito da resolução apropriada de disputas, RAD, que são, sobretudo, a conciliação, a arbitragem, a negociação e a mediação, como forma de concretização da busca pela paz e harmonia social ao proporcionar uma solução mais rápida dos conflitos. Diante disso, nossa pesquisa objetiva estudar os conflitos de natureza familiar e suas soluções jurídicas, analisar a questão da jurisdição estatal, que é o poder atribuído ao Estado para solucionar os conflitos, comparar o mecanismo tradicional e os mecanismos alternativos de resolução de conflitos, sendo que o mecanismo tradicional é a jurisdição estatal, que geralmente se dá por meio dos processos judiciais, e os mecanismos alternativos são aqueles já mencionados que vão ser explicados posteriormente. E com essa análise, pretendemos identificar e apontar qual é o mecanismo mais adequado para a resolução de conflito familiar, de acordo com a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Para isso, utilizamos o método hipotético-dedutivo, baseado em pesquisa e revisão bibliográfica sobre o tema, em dissertações, teses, leis, resoluções, livros e periódicos. Com essa pesquisa, que ainda está em desenvolvimento, esperamos identificar entre o mecanismo tradicional, que é a jurisdição estatal já explicada, e os mecanismos alternativos de resolução de conflitos, mediação, conciliação, arbitragem e negociação, qual deles é o mais adequado para solucionar os conflitos familiares. No caso da mediação, ela é propícia para situações em que as partes pretendem manter sua relação e possibilita que os vínculos sejam preservados e as partes tenham autonomia na resolução de seu conflito, sendo que o mediador, de maneira imparcial, apenas facilita e conduz o diálogo entre elas, mas não dá sugestões, possibilitando uma resolução amigável por meio da comunicação. Outro método alternativo é a conciliação, que é um mecanismo indicado para quando as partes não possuem uma relação interpessoal contínua e consiste em um terceiro as auxiliar e orientar na tomada de decisão baseada no consenso, sugerindo uma possível solução. Como meio alternativo, também existe a arbitragem, na qual as partes, por vontade própria, elegem um terceiro imparcial externo ao conflito, autorizado a tomar uma decisão por elas. Além desses, outro método alternativo de resolução de conflitos é a negociação, na qual as partes, sem interferência de terceiros, dialogam com o intuito de resolverem seu conflito pacificamente. Então, foi possível concluir que a cultura do litígio permeia a sociedade brasileira, ocasionando a morosidade no poder judiciário e, consequentemente, o enorme descontentamento da sociedade. Diante dessa situação, foram criados os métodos alternativos de resolução de conflitos, que, embora possuam diferenças, buscam o mesmo resultado, que é ter o conflito solucionado de maneira rápida e pacífica, tendo em vista a harmonia social. E é importante ressaltar que, de acordo com o caso, é necessário analisar qual é o método mais adequado para a resolução do conflito. Para isso, deve ser levado em consideração o tipo de divergência e as necessidades das partes conflitantes, o que precisa ser examinado minuciosamente no caso de conflito familiar, já que possui particularidades relevantes como a existência de vínculos e questões emocionais, e estas são as referências do que abordamos durante a apresentação. Por fim, gostaríamos de deixar nosso profundo agradecimento à Universidade Sesumar pelo incentivo à pesquisa, assim como aos professores envolvidos do curso de Direito, em especial nossa orientadora, professora doutora Andrea Carla de Moraes Pereira Lago, pelo apoio e empenho dedicado a esta produção científica.